Estou deixando aí para vocês o último ponto da aula passada, né? Que foi o ponto e vírgula, tá? Eu diria para vocês, sempre naquela filosofia de pensando nas questões e na redação, eu diria para vocês que, sei lá, 80% aproximadamente dos perigos de redação já foram, tá? A gente tem aí 20% para se preocupar ainda. Então, gente, a ideia aqui é fazer com que na redação o aluno faça isso com o mínimo de informação possível, que é diferente para resolver exercício. Então, para resgatar a história, quando a gente estudou o emprego da vírgula, tá? Então, eu te pedi para fazer o seguinte. Na verdade, eu estou pedindo para você guardar os casos em que você não usa, porque os casos em que você não usa, seja período simples e composto, a quantidade é bem menor do que a quantidade de casos em que você usa. E, sabendo que fazer análise sintática profunda não vai ser o caso na redação, mas de alguma forma tem que ser feita, tá? Eu pedi para vocês guardarem o seguinte: você viu uma vírgula, você escreveu no rascunho, portanto, o aluno não deve escrever sem rascunho, porque senão ele nem vai ter chance de fazer o que eu vou falar, tá? Você colocou uma vírgula, você vai olhar a vírgula, tá? Primeiro, você faz a função sintática do termo que tiver à esquerda da vírgula e do termo que tiver à direita, tá? Lembrando que a vírgula não é colocada em 3 casos. Só que lembra, tá, gente? É termo, não palavra. É termo, tá? A vírgula não é colocada entre sujeito e predicado. Estou pensando em período simples, né? Sujeito e predicado, verbo e objeto, adjunta de nominal e o nome, complemento nominal, o nome. Adjunta de nominal e complemento nominal, é raro ver vírgula errada na redação. O aluno colocar a vírgula entre adjunto e complemento, é raro. Do período simples, o que a gente mais vê? Vírgula separando o sujeito e predicado quando o sujeito é longo. E, gente, é assim, ó. Existem alguns erros de pontuação que, se o aluno cometer, a banca vai fazer vista grossa. Tá? Isso não tem dúvida. Então, por exemplo, um adjunto adverbial deslocado em ordem inversa. Tá? Se você não colocar vírgula, não vai perder nota por isso. Desde que não seja sistematicamente. Porque se for sistemático, o que o aluno revela? Que ele desconhece aquele princípio. Agora, se for um adjunto adverbial deslocado sem vírgula, o que a banca considera? Esquecimento. Esquecimento não perde nota, desconhecimento perde nota. A turma está compreendendo o que eu estou falando? Agora, existem erros que não é pela quantidade. Errou, perdeu. Por exemplo, vírgula em sujeito e predicado. Está compreendendo? Então, se o aluno faz a redação e colocou vírgula em sujeito e predicado uma única vez, já perdeu nota ali. E a FUVEST não está mais descontando nota por tipo de erro, mas sim por quantidade de erro. Por isso que a nota em linguagem está descendo. Antes, a FUVEST descontava nota por tipo de erro. Então, veja, se o aluno colocasse vírgula entre sujeito e predicado 10 vezes, o aluno perdia a nota uma vez só. É a mesma orientação que o Enem está seguindo agora. O aluno perdia uma nota uma vez só. Se o aluno puser 10, ele perde nota 10 vezes. Então, não é mais pelo tipo de erro, é pela quantidade de erro. Tudo bem? Bom, gente, então, via vírgula. Eu paro para avaliar sujeito e predicado, essa coisa toda. Se a vírgula está ali, não é sujeito e predicado tal, você vai passar para a hipótese do período composto. E lembrar que você não coloca a vírgula na substantiva, ou seja, você viu uma vírgula antes do que, você vai tentar trocar o trecho iniciado pelo que por isso. Tá? Se tiver vírgula ali, está errada. Você não coloca vírgula antes de e você não coloca vírgula quando você quiser restringir. Pronto. De vírgula, a quantidade de erro que você vai cometer na redação, se é que você vai cometer, reduz drasticamente. Tudo bem? Bom,
Então, gente, o que eu estou pedindo para vocês fazerem? E é importante você pensar isso. Eu estou pedindo para quando você escrever, você vai colocar a vírgula ali, só que você não deve parar no momento da produção textual para ver se a vírgula está certa ou está errada. Você vai ver, no momento da revisão, então revisão não é melhorar a letra. Revisão, de fato, é ver. Vamos lá. Se o período não tem mais do que 3 orações, se o aluno colocou os conectivos interparagrafais e intraparagrafais, se for modelo Enem, se for modelo FUVEST, não há necessidade dos conectivos interparagrafais, ok? Cada banca tem seu critério, o aluno não pode fazer a mesma redação para todas as bancas, independente do vestibular que o aluno está prestando, está colocando todos o mesmo modelo de redação, não vai dar certo. Tudo bem? E aí o que você faz? Você vê as vírgulas, tudo bem? Aí você colocou o ponto e vírgula, o que você vai ver? E não tem outra forma. Você vai ver a palavra, perdão, você vai ver se o trecho que está à direita do ponto e vírgula, antes de mais nada tem vírgula. Se não tiver, tira seu ponto e vírgula, porque duas possibilidades. Ou ele vai estar errado, ou ele vai ser facultativo. Então é melhor tirar. Por quê? Porque senão você vai ter que fazer uma análise profunda. Até aí tudo bem? Então, gente, o critério é visual primeiro. Você viu ponto e vírgula, não tem vírgula, já tira aquele ponto e vírgula. Porque ele pode estar certo? Pode. Mas pode estar errado. A chance estatística, numérica, tá? De ele estar errado é muito maior do que a chance numérica de ele estar certo. Então você tira, acabou. Você não vai errar. Agora, você viu que o trecho que está depois tem vírgula? Legal. Aí você vai fazer uma segunda coisa e acabou. Não vai ter jeito. Você vai ver se o trecho é coordenado ou não. Qualquer um dos 5 coordenados. E acabou a história. Segue o barco. Até aí, tranquilo? Ó, veja. A quantidade de informação, portanto, que o aluno tem que levar para pontuar a redação dele no momento da revisão é muito pequena. Tudo bem? Bom, gente, para finalizar a nossa aula de pontuação, a gente vai mudar o sinal de pontuação e a gente vai discutir as aspas. Eu trouxe uma questão, não é para resolver, eu trouxe uma questão da FUVEST para a turma perceber primeiro o que muda nas questões de aspas. Porque a conduta para o aluno resolver uma questão de vírgula é uma. O comportamento do aluno para resolver uma questão de aspas é outro. Do ponto de vista estatístico, na FUVEST, o sinal de pontuação mais importante são as aspas. O que eu estou contando para você? Que dos sinais de pontuação que a gente está estudando, o que mais está sendo cobrado, o argumento é estatístico, tá, gente? O que mais está sendo cobrado pela FUVEST são as aspas. Então, o que eu quero que você entenda primeiro? Eu quero que você entenda o que está caindo, como é que está caindo, como é que cai uma questão de vírgula e como é que cai uma questão de aspas. Como que é uma questão de vírgula, por exemplo? Assinale alternativo em que o emprego do sinal de vírgula está certo ou está errado. Ou ainda, ele coloca no enunciado o porquê que ele, o porquê que ele quer que se assinale a alternativa. Então, por exemplo, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está sendo usado. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? O emprego da vírgula está sendo usado para marcar um apagamento de verbo. Tá compreendendo como é que cai? Então, ou ele te dá uma frase, ou ele pede que você assinale a alternativa errada, ou ele te conta no enunciado a razão que ele quer que você assinale a alternativa. A turma tá entendendo? Você está vendo que nas aspas, ele está te dando 5 frases com aspas e todas corretas. Nenhuma está errada. Então já muda aí. Nunca vi, eu em minha vida de professor de português, dos tantos vestibulares que eu acompanho, eu nunca vi uma questão de vestibular assim, ó. Assinale a alternativa em que o emprego das aspas está errado. Por quê, gente?
Porque do ponto de vista estatístico, o aluno, e eu vou tentar provar isso, o aluno, no geral, sabe onde que as aspas vão. Tanto é verdade que vocês vão ver nos exemplos a seguir, a frase está sem aspas. E eu quero que você pegue as duas frases e veja onde vão as aspas. Então, olha o que eu inverti na aula de pontuação. Agora, eu quero que você coloque as aspas, sem eu falar nada. Está entendendo? Porque, gente, qual é a minha intenção com isso? Se o aluno perceber que ele coloca as aspas e eu não expliquei, eu vou presumir. E você fala, pô, eu sei colocar as aspas. Logo, não é isso que o vestibular vai perguntar. Tá? Então, o que o vestibular pergunta? Eu vou voltar na questão da FUVEST. O que o vestibular pergunta? A razão de um aluno... Opa, desculpa. Peraí. Deixa eu pegar aqui o papo de anotação. O que ele pede aqui? Ó? A razão das aspas. Por que as aspas foram colocadas? Tá tranquilo? Então, gente, vamos lá. Para a aula funcionar como eu imagino. O que eu quero? Primeiro, eu queria que você imaginasse... Eu queria que você visse aí, nessas duas frases, qual trecho que vai entre aspas. Enquanto você vai pensando, eu vou falando umas coisas, tá? Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Quantas razões existem para aspas? 3. Só 3. Segunda razão. As 3... Razão não, desculpa. Segundo critério para a aula. As 3 razões vão estar destacando. Então, a partir de hoje, que diálogo que o aluno não pode ter mais comigo ou com a Thaís no plantão? Ah, eu coloquei as aspas para destacar. A partir desse momento, o que você tem que ter claro na cabeça? Aspas sempre destaca. Aspas é um sinal de pontuação para destaque. Na linguagem de computador, gente, como é que você destaca uma coisa? Você coloca bold, negrito, né? Você coloca itálico, você coloca o underline, você coloca, como é que fala? Sublinha. Na linguagem da redação, não existe negrito. Você vai ficar riscando a palavra diversas vezes em cima para destacar. Não existe itálico. Então, na linguagem jornalística, quase não se usam aspas. Aspas na linguagem jornalística, pelo que a gente vê, quase é só pela razão 1. Quase é só pela razão 1. Como é que na linguagem jornalística, como é que aqui na apresentação a gente, professor, destaca? A gente coloca em negrito, a gente muda de cor. Tudo bem? Num texto manuscrito, o que destaca são as aspas. Então, turma, a partir desse momento, e eu estou insistindo muito nisso, tá? Porque aí, obviamente, eu estou me valendo da minha experiência, quando os alunos colocam aspas, eu pergunto, né? Por que você colocou aspas? É bastante normal o aluno falar assim, eu coloquei aspas para destacar. Então, o que as aspas fazem sempre? Destacam. Agora, se não tiver claro, você não me deixa continuar, porque senão isso aqui a longo prazo para a redação vai dar problema, tá? E, gente, como vocês sabem, é a mesma lenga-lenga de vírgula e ponto e vírgula. Vai cair questão de pontuação? Eu não tenho a menor ideia. Como eu te falei, está entre os 7 assuntos que mais caem na FUVEST. Tá? Vai cair? Não tenho a menor ideia. Agora, eu tenho certeza de que uma redação você vai fazer. Então, a minha preocupação é muito com a redação. Por quê? Porque lá é certeza. Então, estatisticamente, a redação me importa muito. Então, você colocou aspas na redação, o que você avisou para o corretor? Corretor, eu estou chamando a tua atenção. Você está destacando. Agora, entenda uma coisa. Você só pode destacar por meio de aspas por 3 razões. Se as tuas aspas não atenderem 1, 2, 3, você chamou a atenção para um erro. Ficou claro o que eu falei? Porque as aspas vão chamar a atenção. Agora, se chamou a atenção e não tiver dentro de 1, 2, 3,
Você chamou atenção para um erro. Fica claro, gente? Beleza? Bom, então, o que eu quero? Agora, concentrando aqui, o que eu quero? Eu quero primeiro provar que vocês não teriam problema em colocar aspas nesses textos. Eu quero que você pense onde você colocaria aspas aqui, onde você colocaria aspas aqui. Como você pode ver, eu peguei um trecho pequeno e um trecho grande. Gente, confira. Se não for verdade, você me avisa, tá? Eu acredito que ninguém... Vou voltar, tá? Eu acredito... Viu onde estão as aspas? Eu acredito que ninguém colocaria aspas em lugar diferente. Vou acreditar nisso. Até tudo bem? Agora, o que eu quero que você entenda? A razão dessas aspas é a mesma razão dessa. Eu vou falar uma coisa e olha a ressalva. Eu nunca vi cair assim como eu vou te falar. Eu nunca vi cair em prova escrita, mas você já viu como cai em prova teste. Então, olha o que eu quero que você imagine, gente. Imagine que o vestibular peça para você justificar o emprego das aspas nas duas frases. Eu, vestibular, te avise que a razão é a mesma. Ou seja, com uma única explicação, eu vou ter que satisfazer as duas frases. Eu nunca vi cair assim no vestibular, eu nunca vi cair. Sabe como a gente vê cair em teste? Como você acabou de ver. Imagine essa frase aqui no enunciado. Tá entendendo, gente? Eu falo assim, ó. Indique a alternativa em que as aspas são colocadas pela mesma razão da frase dada. E a resposta vai ser essa daqui, ó. Então, o que eu estou pedindo para você pensar? O que eu vou escrever aqui? Coisa simples. Para que satisfaça tanto essa frase quanto essa. Então, turma, como que o aluno pode ter aprendido? O aluno pode ter aprendido assim, ó. Colocam-se aspas no discurso direto. Colocam-se aspas no discurso direto. Não é o caso aqui, ó. Não satisfaz aqui embaixo. E essas aspas são colocadas pela mesma razão dessa. Agora, gente, ó o aluno, ó o erro de lógica. Se você me perguntar, Rubão, coloca aspas em discurso direto? Eu vou responder sim. Aí o cara fala, então criei uma regra. Aspas em discurso direto. Primeiro que não é verdade, porque discurso direto pode ter travessão, a gente já estudou. E segundo, que se o aluno guardar aspas para discurso direto, ele vai perder essa frase e vai ter problema. Então, gente, essa aqui eu vou fazer do 2 em diante, você vai fazer comigo, tá? Então, uma justificativa para contemplar tanto frase 1 quanto frase 2 é essa daqui, ó. E eu vou explicar. Você vai guardar 3 palavras. Você lembra que eu falei? O número mágico para aula de pontuação é 3. Eu montei essa aula, gente, calcada sempre para você pensar em bloco de 3. Sempre. Eu montei essa aula desse jeito. E isso facilita. Quer dizer, não foi uma aula assim, vou começar a vomitar informação de pontuação. Tem uma estratégia para fazer você guardar. E não sei se você percebeu, hein? Essa é a 6ª aula de pontuação que a gente está tendo. Pela programação da apostila, era para ter dado em 2. Essa é a 6ª aula. Por que eu estou me alongando tanto? Tamanha a importância desse troço. Então, gente, o aluno precisa perceber as coisas e não ficar estudando, né, daquele jeito, eu estudo do meu jeito, e fica fazendo coisa errada, que, enfim, a gente já instruiu um monte de comportamento errado, que vai dar merda no vestibular e depois vai culpar a outra ainda. Tá? Então, o que é uma citação? Ouça. É super simples. É uma frase que não pertence ao autor do texto. Eu não vou falar assim, é uma frase que não pertence ao autor da frase, porque é redundante. É uma frase que não pertence ao autor do texto. Então, gente, eu, Rubão, tá? Eu, Rubão, estou escrevendo essa frase aqui, ó. Eu, Rubão, eu sou autor do texto.
Quando eu coloquei isso aqui entre aspas, o que eu contei para o meu leitor? Ó, essa frase não é minha. Essa frase é de alguém. Tudo bem? Essa frase aqui, ó, é desse jornalista, ó. Eu peguei isso aqui numa reportagem. Ó, então o jornalista, perdão, a reportagem citou a frase que que o jornalista disse nesse livro, ó. Você está entendendo? Essa frase aqui foi dita por esse jornalista. Tudo bem, gente? Então o jornalista é o autor dessa frase, mas não é o autor desse texto. O autor de frase é um, o autor de texto é outro. A turma compreende? Porque eu vou testar se você compreende agora no item 2. Então, turma, primeiro caso de aspas. Para destacar a citação. Então, fui lá na minha redação, coloquei uma coisa entre aspas. Primeira coisa que eu, Rubão, vou ver. Se aquela frase pertence ou não a você. Frase ou expressão, tá? Frase ou expressão. Se pertencer a você, tá bom? Você já perdeu nota ali. Se você colocou uma citação, presta bem atenção, gente. Isso aqui é um argumento de autoridade. Se você colocou uma citação e a frase não é conhecida, você obrigatoriamente precisa dar quem que é o autor da frase. Você compreendeu? Você obrigatoriamente. O corretor não é obrigado a saber quem é o autor de todas as frases. Então, você precisa citar. Agora, é óbvio que se a frase for uma frase de senso comum, conhecida, né, o autor, não precisa estar não precisa citar quem disse. Tá compreendendo? Presta bem atenção agora, tá? Entendeu como é que tá? Então, eu quero que você pegue uma frase, tá? E pense numa explicação que valha para todas. Até legal? Presta atenção agora. Essa frase é de um moleque que fez uma redação na Unicamp. Vou te dar o contexto. Estávamos nós, professores, fazendo um curso, e o cara que estava dando o curso quis, inclusive, mostrar, era a intenção dele, mostrar erro no emprego de aspas. Tá? E aí o cara que estava dando o curso deu essa frase aqui, tudo bem, gente? Onde o aluno tinha colocado um trecho entre aspas. Você só vai me ouvir, não vou pedir para você falar nada, porque geralmente vocês não falam mesmo, né? Você só vai ouvir onde que o aluno colocou aspas. Me ouça, tá? Eu, Rubão, estou usando uma frase que não é minha. Essa frase é de um aluno da Unicamp. Eu quero saber onde que o aluno da Unicamp, o candidato, colocou aspas na frase dele. Entenderam? Essa frase aqui foi escrita pelo ministro da Economia da época do Fernando Henrique Cardoso, chamado Pedro Malan. Essa frase também não é minha. Ele escreveu para um jornal. Eu quero saber onde que o ministro colocou as aspas. O ministro, quando escreveu, colocou aspas. Eu estou usando a frase do ministro para minha aula. E na frase dele original, tinha aspas. Essa frase aqui, gente, eu peguei de um site. Essa frase. Presta atenção agora. Essa frase, que não é minha, tinha uma coisa entre aspas. Ok? Eu, Rubão, coloquei esse SIC. Depois eu vou te explicar. Então, veja. Eu peguei uma frase que não é minha nos 3 casos. Nos 3 casos havia aspas. Eu quero que você me diga onde é que tinha aspas. Você está entendendo que eu estou pedindo para você me falar onde que os caras colocaram aspas, sem explicar por quê, para te convencer que você sabe onde vão as aspas. O que você não sabe é a razão. Só um detalhe. A razão dessas aspas é a mesma dessa que a mesma dessa. Aí é que está a merda.
Por quê, gente? Porque o aluno provavelmente vai acertar onde vão as aspas aqui, só que o aluno provavelmente deve ter aprendido que isso aqui é razão diferente, e não é a mesma razão. Ou seja, que é a mesma dessa. Ou seja, o problema não está onde colocar as aspas. Vocês estão me entendendo? O problema não está onde colocar as aspas. O problema está no porquê colocar as aspas. E vou voltar, depois eu venho para cá. Essas aspas aqui, agora eu vou fazer uma preparação para o 3, tá, gente? Essas aspas aqui são obrigatórias. Tem que ter. Não cabe a mim, autor do texto, decidir se tem ou não. Aqui a mesma coisa. O autor dessa frase aqui tinha de usar as aspas e usou, só que usou de maneira inadequada. Aqui o cara tinha que usar as aspas, usou. Aqui tinha que usar, usou. Todas pela mesma razão. Até aí, tudo bem? Bom, gente, agora, por favor, enfim, aí você conduz a aula como você, aproveita da aula quando você quiser, né? Porque aí cada um faz do curso que quiser. Eu queria saber onde tem aspas aqui nessa frase 1. Os jovens ainda vão se arrepender de não dar bola para os idosos. Era uma redação cujo tema era conflito de gerações e o candidato escreveu essa frase. E eu queria que você me dissesse onde que o candidato colocou aspas aqui. Alguém? Dar bola? Dar bola. Ele colocou aspas em dar bola. Vocês só guardem, por favor, depois eu vou colocar tudo uma vez, mas vocês só guardem o que eu vou falar, tá? Ele perdeu nota por ter colocado aspas em dar bola. Ele perdeu nota, depois eu conto. Olha que coisa, ele teria de colocar as aspas? Teria. Só que ele perdeu nota. Mas eu explico o contrassenso. Calma, David. Eu explico o contrassenso. Gente, onde que esse tal de Pedro Malan, quando ele mandou essa carta aqui, ó, tá? Foi uma justificativa para o jornal, onde que ele colocou aspas nessa frase? Fulanizar? Fulanizar. Maravilha. E nessa aqui, ó, peguei de um site, peguei esses dias. Onde que tinha no site aspas nisso aqui? Upgrade? Upgrade. Legal. Agora, qual dessas frases é minha? Nenhuma frase dessas aqui é minha. Tá aí, ó, você já acertou. Qual dessas frases é minha? Presta atenção. Nenhuma. Então eu não estou citando frase dos outros? Citação não tem que estar entre aspas? Você está entendendo? Então o que eu teria que fazer? Aspas aqui. Agora, a frase, presta bem atenção, tá, gente? A frase original não tinha aspas, não importa por qual razão. A frase original não tinha aspas, aí eu não estou colocando isso aqui entre aspas. Então veja, toda vez que eu for colocar alguma coisa entre aspas, onde no original já tinha aspas, você entendeu? Vira aspas simples. E está descoberto aquele mistério da tecla do computador que ninguém sabe usar, né? Porque toda tecla do computador tem aspas duplas e aspas simples embaixo. E nego nunca sabe quando usar aspas simples. O cara acha que é apóstrofe. O que é aspas simples? Aspas dentro das aspas. Agora, continua olhando. Olha para cá. Está vendo aqui embaixo? Imagine que o texto original... Depois eu explico o SIC, tá? Imagine que o texto original tivesse terminado em upgrade. Essas aspas daqui... Gente, vê se não é claro, tá? Essas aspas daqui são do autor do texto. Não são minhas. Aí, como eu estou citando a frase dele, eu preciso colocar entre aspas. Toda vez que você abrir aspas, você fecha. Sacou como é que fica? Esse par de aspas está fazendo par com esse aqui, ó. Enquanto tem cara que fala, caralho, tem 3 aspas. São 2 pares. Essa aspa, né? Aspas está no plural, tá?
Essa aspa aqui faz par com essa. E esse par faz par com esse. Eu não vivo falando para vocês que quando a gente dá a resposta escrita e pega pedaço do texto na nossa resposta, a gente tem que colocar entre aspas? É porque é uma citação. A turma compreendeu? Até aí? Alguém tem dúvida? Bom, presta atenção agora. Quando é que você usa o SIC? Esses são vários pontos. Primeiro, SIC você só vai usar numa citação. Então, gente, toda citação tem que estar entre aspas. Então, ó, eu, Rubão, autor do meu texto. Quando eu falo eu, Rubão, autor do meu texto, se ponha no meu lugar, tá? Você é aluno, então eu, Rubão, estou fazendo minha redação. Eu vou citar uma frase. Bom, se eu vou citar, tem que ter aspas. Gente, citar é citar literal, hein? Não é fazer paráfrase. Eu estou falando um monte de termo técnico que a gente andou estudando, mas se alguém não lembra, me interrompe. Citar, você não pode alterar. Tudo bem? Então, primeiro ponto. SIC é a abreviação de uma coisa do latim. Depois, no finalzinho, eu falo. O SIC vai sempre entre parênteses, numa citação, logo depois da palavra que tiver errada ou que causar estranheza. Peguei uma citação. Se na citação tiver erro e eu não colocar o SIC depois da citação, você entendeu? O erro deixa de ser de quem criou a frase e passa a ser meu aluno, portanto eu perco nota. Pelo erro dos outros. Então, quando eu for citar uma frase que tem erro, gente, isso aqui não é assim, não. Eu decido se eu vou fazer. Tudo isso aqui é obrigatório. Eu vou falar uma coisa. Qualquer aluno que está soando novidade, isso que eu estou falando, está perdendo nota em redação há muito tempo e nem sabe. E como eu disse várias vezes, tá? A régua para descontar a nota não é a régua do conhecimento do aluno, é a régua do conhecimento do professor. Então, às vezes, o aluno se sente indignado. Caralho, por que eu estou tirando nota tão baixa? Minha redação é tão boa. Qual que é o nível de conhecimento que o aluno tem para considerar boa ou não? E só estou falando do item linguagem, nem estou falando do resto. Então, ó, tem várias coisas que eu quero deixar claro. Vamos lá. Eu vou falar aspas simples. Não existe essa nomenclatura aspas simples e aspas dupla, tá, gente? A nomenclatura é aspa e aspas. Eu vou falar aspas simples e aspas dupla para vocês me entenderem, tá bom? Aspas simples é aspas dentro de aspas. Tudo bem? É aspas dentro de aspas. O que trava com aspas duplas vira aspas simples. Ponto 2. SIC é sempre numa citação. Vou falar até diferente. Sempre e somente numa citação. Portanto, se aparecer um SIC e não aparecer aspas por citação, o SIC está necessariamente errado. E onde vai o SIC? Depois de uma palavra que tiver errada ou causar estranheza. Você não dá um upgrade. Você pode fazer um upgrade. Esse dar aqui, gente, na redação de vocês, se o aluno, imagine que você escreva isso aqui, tá? 10 maneiras assertivas de dar um upgrade. Aí você colocou aqui aspas, tudo bonitinho. Tá compreendendo? E você não colocou esse SIC. Você perdeu nota de oralidade por conta do dar. Porque dar num texto formal é oralidade. Ao colocar esse SIC, o que você avisa para o corretor? É mais ou menos assim, ó. Você avisa assim, ó, corretor, eu, Rubão, autor do meu texto, sei que essa frase aqui, esse dar está errado. Mas eu estou usando por alguma razão, que eu não sei qual. Até tá tranquilo? Terceira coisa, gente.
Alguém consegue me dizer por que isso aqui teria que estar entre aspas? Mas o aluno perdeu nota. Eu estou falando uma coisa para você. Essa redação, ela foi mostrada para a gente como um exemplo de mau emprego de aspas. Ou seja, o aluno colocou isso, mas perdeu nota. Alguém sabe dizer por que o aluno perdeu nota? Eu tenho uma expressão minha, tá? Que eu uso, por que eu falo que esse emprego de aspas é o que vocês mais fazem na redação e vocês perdem nota. Alguém saberia dizer? Sabe o que eu falo? Vê se eu me faço entender. Essas aspas revelam preguiça mental. Por que preguiça mental? Porque o aluno não soube dizer aqui que nomenclatura, que palavra de padrão culto usar. Aí ele colocou uma oralidade e colocou entre aspas para avisar para o corretor assim, ó, eu sei que isso aqui é oralidade, mas como eu não sei a palavra do padrão culto, eu estou te avisando que eu sei que é oralidade. Foda-se. Foda-se que você sabe que é oralidade, está me avisando. Então evita. Vocês estão entendendo, gente? Então, aspas por preguiça mental, quando muito aluno não sabe o que escrever, o que o aluno faz? Coloca a palavra e põe entre aspas. Você precisa estar nesse momento fazendo autocrítica, tá? Como assim autocrítica? Pensa nas suas redações. Ô, gente, eu não tenho mais nada a ver, mas eu fui informado do número de alunos que entregou redação na última atividade. Só vou falar uma coisa, tá? Como já foi falado várias vezes. Mágica não vai ter, tá bom? Tem gente que vai descobrir como é que escreve redação no dia do vestibular. Eu costumo encher o saco e falar que essa é a técnica do avestruz, né? A pessoa sabe que tem um desempenho que não é muito bom, mas ela não quer que ninguém fale para ela. Ela quer que no vestibular, porque aí ela pode se lamentar. Não sei se é uma técnica boa para vestibulando, né? Mas eu fui informado que na última atividade parece que 8 ou 9 alunos só entregaram redação. Ok. Teve aula de redação? Teve. O material estava disponível? Estava. Tem correção de redação? Tem. Tem plantão de redação? Tem. Quem que vai usar? Quem tiver interesse na vaga. Simples assim. É simples. Se o aluno não está interessado na vaga dele, quem que vai estar? Eu nem quero saber, eu nem vejo mais quem escreveu, quem não escreveu. Graças a Deus. Nem vejo mais. Mas, e pedi para não ser mais informado. Falei, não quero mais esse tipo de informação. Falei, porque eu já fiz tudo que eu podia fazer para conscientizar os alunos. Agora eu estou te dando aula, nada mais além disso. Então, a verdade dói, mas é isso. Tá? E um monte de gente vai ter um monte de justificativa, né? Eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo ou outro. A vaga não é nossa, né? Depois é fácil falar, mas não deu certo, por quê? Bom, gente, então o que eu quero que você pense? Voltando para a minha aula, que é o que me interessa. Se você puser aspas na redação, tá? E for porque você não sabe qual palavra exatamente você tem que colocar, você vai perder nota. Eu quis te mostrar aqui várias coisas para agora voltar para a questão. Eu quis te mostrar que aspas simples é dentro de aspas. SIC, sempre numa citação, depois de palavra errada. E aspas, por preguiça mental, tudo bem, eu vou usar a minha expressão, tá? Aspas por preguiça mental, vai descontar nota. Até é tranquilo? Agora, quer ver uma coisa? Eu queria que alguém tentasse. As aspas dessas 3 frases é exatamente pela mesma razão. Exatamente pela mesma razão. Vê o problema que isso dá no vestibular. Gente, olha o que eu quero que você imagine, tá? O cara examinador, colocou essa frase aqui, com as aspas aqui de dar bola, tá? Aí ele falou assim, assinale a alternativa em que as aspas foram colocadas pela mesma razão dessa frase. E a resposta, por exemplo, pode ser essa.
E eu sei, se eu tiver errado, você me interrompe, que deve ter aluno que aprendeu assim, eu aprendi a colocar aspas em gíria. E qual é a razão de você usar gíria numa redação? Qual é a razão? Bom, mas quando eu usar gíria na redação tem que ser entre aspas. Toma no cu, mas você não pode, desculpa. Mas você não pode colocar gíria na sua redação. Você não pode. A não ser que seja uma citação. Você está compreendendo? Então, por exemplo, gente, você está fazendo uma redação sobre linguagem. Aí você quer falar que hoje o jovem usa muita gíria. E aí você vai dar exemplos de gíria. Você coloca as gírias entre aspas, mas elas vão estar entre aspas por serem citação. Você está entendendo? Não seria por essa razão aqui. Isso aqui é uma gíria? Lógico que é. Isso aqui é um neologismo? Tudo bem, gente? De fulano foi formado o verbo fulanizar? Isso aqui acontece muito hoje em dia, tá vendo? Quando pessoa, a extrema direita, usa muito isso aqui, ó. Quando eles não têm argumento, eles atacam quem está falando. Sabe o famoso, mas e o PT? Quando o cara não tem argumento, ele fala isso? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele fulaniza a discussão. Isso é bom, ó, de pensar. E porque isso está em moda outra vez. Isso voltou a estar em moda. Porque a extrema-direita não tem compromisso com a veracidade, não tem compromisso com a ciência. Então ela fulaniza. O Pedro Malan, para vocês terem ideia, ele era homossexual. Ele era casado, homossexual. Ele era embaixador do Brasil em Nova York. É a embaixada mais importante do mundo para o Brasil. E o cara era gay e casado. E todo mundo sabia que ela era gay, mas ela era casado por quê? Com uma mulher. Por conta de aparência, porque na época do Fernando Henrique não podia assumir, todo esse papo todo. E aí o cara foi convidado para ser ministro da Economia, e as pessoas, em vez de perguntar de economia, nas entrevistas perguntavam do quê? Da condição sexual dele. E esse cara foi cogitado para ser candidato do Fernando Henrique. Tá vendo aqui, ó? Ele foi convidado para ser candidato a presidente, para substituir o Fernando Henrique, quando disputou com Lula. Estão compreendendo o contexto? Isso aqui, ó. E aí ele falou isso, ó. Há essa propensão de fulanizar todas as discussões. Ou seja, em vez de falar das propostas dele, falava da condição sexual dele. Beleza? Ó que neologismo legal. Falei para vocês, neologismo cai em vestibular para explicar o sentido. Aí o aluno aprendeu assim, Rubão, estrangeirismo tem que ser colocado na redação com aspas. Tem mesmo. Então, ó, aspas por gíria, aspas por neologismo, aspas por estrangeirismo. Tudo verdade. Agora, qual que é a razão, gente? É única. Qual que é a razão? Essa daqui, ó. Para destacar variantes linguísticas. O que é uma variante linguística? É uma estrutura diferente do restante da frase. Isso aqui é um texto culto. Texto culto comporta gíria? Não. Então, gíria tem que estar entre aspas. Cuidado com isso para sua redação. Isso aqui é texto em prosa. Texto em prosa, em princípio, comporta aspas. Em princípio, não. Então, aspas. Isso é um texto em português. Texto em português, palavra em inglês, é uma variante diferente. Portanto, quer ver uma coisa, turma? Ó, como tem aluno, vocês sabem, aqui já ficou meio desatualizado, mas vocês sabem que em São Paulo tem uma lei em que é proibido outdoor. Até aí, tudo bem? Todo mundo sabe o que é outdoor? Bom, não sei não. Não? Não. Então, outdoor é que não tem mais em São Paulo faz tempo. Outdoor, David, em estrada você vê ainda. Você vê umas placas bem grandona. Do lado do frango propaganda. frito. Frango frito? O que é isso? É nas estradas, pro e dos outlets. Tem do lado, bem no Frango caminho. assado. É o frango assado. Isso. Não é frango, Sempre frango troco. assado. É o Sabe pão. onde tem lá?
Frango assado. Já viu, David, umas placas grandona com propaganda? Aquilo é outdoor. Até aí, tudo bem, David? Tá. Se a gente não chamar aquilo... Presta bem atenção no que eu vou falar, tá, gente? Imagina que isso aqui é a minha redação. Há uma lei, ó, em São Paulo... Tem um mic aberto, por favor. Em São Paulo, há uma lei em que é proibido outdoor. Onde eu coloco aspas nessa frase? Presta atenção. Em nenhum lugar. Porra, bom, mas outdoor não é palavra em português. Só que está incorporada. Não está portuguesada, é diferente. Ela está incorporada. Por quê? Porque se você não chamar aquilo de outdoor, você vai chamar do quê? Não tem outro nome. Então isso aqui é uma sinédoque. Até aí tudo. Gente, tem um mic aberto. Até aí tudo bem? Aí, ó, veja. Em vez de falar em que é proibido outdoor, eu falo assim, ó. Em que são proibidos outdoors. Agora eu sou obrigado a colocar entre aspas. Agora eu sou. Por quê? Por quê? Porque esse plural RS não é língua portuguesa. Tanto é verdade que o plural de mulher não é mulheres. É mulheres. O plural de mar é mares. Então, qual que é o plural de outdoor? Outdoors. E se eu escrever outdoors, aí sem aspas? Tá sacando? Bom, e se eu for lá e escrever assim, ó, o brasileiro, com a pandemia, estava louco, vou falar em frente, o brasileiro burro, com a pandemia, estava louco, porque tem que ser burro, para ir ao shopping. O brasileiro esperto está em casa, o burro queria ir para o shopping. O shopping tem que ser entre aspas, né? Fala, por quê? Porque shopping é dos Estados Unidos. É americano. Amigo, nem existe a palavra shopping como lugar, né? Shopping nos Estados Unidos é mall. Então isso aqui não é estrangeirismo. A palavra foi incorporada, diferente da portuguesada. Se a gente não chamar de shopping, a gente chama do quê? De prédio grande, cheio de loja que vende onde uns tontos vão em época de pandemia. Você está entendendo? Então, essa palavra, que o cara fala, mas shopping é palavra do inglês. Mas nem existe a palavra, existe o verbo. Shopping, o que a gente chama de shopping em inglês é mall. Uma coisa está incorporada, outra coisa está portuguesada. A turma tem dúvida até aqui? Porque vai o caso 3... Posso pagar, David, ou não? Acho que pode, acho que pode. Eu ia perguntar, e o termo lockdown de hoje? Que tá É popular. entre aspas. É entre aspas, David. Você viu como é que o jornal faz, David? O jornal Geralmente coloca é em assim. itálico. O jornal coloca em itálico. A gente não tem esse recurso. Hoje em dia, quando a palavra é do estrangeiro, o que o jornal faz? Coloca em itálico. Jornal, atualmente, só está usando aspas para citação. Pode ver. Para citar a frase que o cara disse. Bolsonaro defende cloroquina. A frase vem entre aspas. Desculpa, vem sem aspas. Manchete. Aí, quando eles colocam, Bolsonaro acabou de defender 4 milhões, vai produzir mais 4 milhões de doses de cloroquina. Aí eu falo isso aqui, ó, para os bolsonaristas. O cara fala, nem fudendo. Aí quando eu pego a frase do Bolsonaro propriamente dita, o que eu faço? Aspas. Aí o cara fala, e o PT? Entendeu? Ô, Rubão, só mais uma coisa. É por isso então que, tipo, por exemplo, nome de espécies, assim, quer dizer, vem em aspas também? David, presta atenção. Cara, quer ver? Ó, isso aqui, eu até podia abrir meu Google aqui, mas vai demorar muito. Isso aqui é a introdução de um livro de física que eu usei, tá, na faculdade. Ele fala assim, ó, o processo de
seleção de... Fica vendo, David. Seleção natural das teorias de física sofrem atualização. Bororó. Onde que o autor desse texto colocou aspas, David? E por quê? Onde que ele colocou aspas e por quê? Alguém que sabe dizer, gente? Onde ele colocou aspas e por quê? Seleção natural. Por que que ele colocou aspas aqui, David? Porque não é da física, é da biologia, não é? É uma Não sei se tem expressão um- darwinista, exatamente. É uma expressão darwinista, da biologia, e o cara pegou emprestado. Ó, pegou, a gente faz assim, né? Como se fossem 4 aspas. A gente devia fazer assim, né? Mas a gente faz assim. O cara pegou emprestado. Tá sacando? Aspas por ser citação. Mais dúvida, gente? Professor, Não? professor, Oi? nesse caso ele não colocou de quem é a frase porque é uma frase de senso comum, né? No meio acadêmico. Exatamente, é isso aí. Exatamente, é isso aí. Na redação, o Henrique, se for uma frase de senso comum, eu escrevi lá, sei lá, o homem é o lobo do homem e tal. Porque essas frases que a gente conhece, tem que tomar cuidado para usar, né? Você não precisa colocar quem que é o autor, não precisa colocar. Até aí, tudo bem? Porque, gente, no 3 vocês vão perceber vocês vão notar uma mudança. Eu vou voltar a falar uma coisa, bom, tá? rapidão, Oi. por favor. Pode falar. Em uma redação, eu tinha falado do darwinismo social. Aí, depois que você colocou seleção natural, veio essa dúvida. Para citar darwinismo social, que é uma teoria, mas, tipo, vem do Darwin, e a outra, eu tô falando de um aspecto mais social. Eu tenho que colocar aspas em algum lugar ou não? Eu acho que não, David, porque quando você fala darwinismo, você pega emprestado o conceito de seleção natural. Então, quando você escreve darwinismo social, você está falando em seleção natural social. No final das contas, é isso. Se você escrever seleção natural social, darwinismo social, se você puser seleção natural social, tá entendendo? Seleção natural com aspas. Darwinismo não. É igual escrever o byronismo. Não vai com aspas. Tá bom? Ah, justo, eu pensei que teria, porque, tipo, o darwinismo traz a seleção natural. É que darwinismo, quando você coloca darwinismo como sinônimo de seleção natural, David, é uma sinédoque, é uma metonímia. E tanto é verdade, você vê, você usou uma figura de linguagem adequada, enriquece o teu texto. Tanto é verdade que um cara que não sabe que a teoria de seleção natural é de Darwin, ele não consegue entender a tua expressão. Porque quando você usa darwinismo, vem a ideia de seleção natural. Vem a ideia na hora. E ainda mais nesse contexto. Se você troca darwinismo por seleção natural, como é uma expressão cunhada criada por ele, você é obrigado por aspas. Mas darwinismo social não. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, para finalizar, o que eu quero deixar registrado? Presta bem atenção. Porque você vai perceber que o caso 3 vai mudar, eu só não vou avisar que vai mudar, tá? Tanto o caso 1 eu não vou voltar. Tanto o caso 1 quanto o caso 2, todas essas aspas aqui são obrigatórias. Não depende de mim, Rubão, querer ou não colocar. Elas têm que ser colocadas. Tudo bem? Eu quero que você olhe para essa frase 3 e me responda o seguinte. Onde que essas aspas têm... Perdão. Onde que as aspas, não essas, né? Onde que as aspas precisam ser usadas nessa frase? Onde que é obrigatório o emprego das aspas? Onde que o emprego das aspas é obrigatório? Nenhum lugar, né? Oi, David? Nenhum lugar. Obrigatório, Bom, então, não. isso. Então, o que você percebe? Que o caso 1 e o caso 2 não dependem da vontade do falante. O caso 3 depende da vontade do falante. Portanto, gente, presta atenção, tá? O caso 3 de aspas abre
a possibilidade de uma pergunta de texto em que você questiona do candidato a intencionalidade de o autor ter colocado aspas. Eu, Rubão, escrevi essa minha frase sem aspas. Não cabe a você discordar. Não, tem que ter aspas. Ela pode ter aspas. Só que, ao colocar as aspas, muda-se a interpretação. Muda-se aquilo que eu quis falar. A turma compreende o que mudou? Então, dos 3 casos de aspas, gente, um não depende da vontade de ninguém. Tem que ter ponto, acabou. Desculpa, 2, né? Tem que ter ponto, acabou. O terceiro, não. Onde que eu, Rubão, posso colocar aspas? Aqui, ó. Então, eu pensei no exemplo assim, tá? Pensei no exemplo assim. Presta atenção. Temos lá 180 questões para o Enem. 180 questões. Tudo bem? Esse cara aqui fez a prova e acertou das 100. Perdão, das 180, ele acertou 50. Ele acertou 25 em cada dia. Para esse cara, gente, a prova do Enem foi de fato muito difícil. Essa frase é literal. Tá compreendendo? Esse cara aqui, das 180, ele acertou 150. Ele não pode falar que a prova foi muito difícil. Então ele não quer que isso aqui seja interpretado literalmente. Esse terceiro cara, das 180, ele acertou 175. Olha que coisa. O aluno estava achando que essa frase aqui era ironia, quando na verdade, no contexto, essa frase aqui que é irônica. Então, sem a terceira, essa é ironia. Com a terceira, a segunda deixou de ser irônica. Ou seja, ó como você muda de opinião. Esse cara aqui está ironizando. Esse aqui que está ironizando, porque aquilo nem uma prova foi. Então, gente, a rigor, e eu já disse isso, não existe uma causa para colocar aspas, que seja assim, para criar ironia. E a minha justificativa é sempre a mesma. O Machado de Assis, para causar ironia, ele não coloca aspas. Rubão, mas essas aspas causam ironia? Sim. Agora, gente, existe uma razão para colocar aspas em estrangeirismo? Não. Mas estrangeirismo vai entre aspas? Vai, porque é variantes linguísticas. Então, tira da cabeça que aspas causam ironia. Pode causar ironia quando a expressão não tem sentido literal. Esse cara, quando coloca aspas aqui, o que ele está querendo dizer? Que, de fato, teve uma prova, mas ela foi fácil. Esse cara aqui está dizendo que aquilo nem prova é. A turma compreende? Então, ironia é o sentido secundário de uma palavra ser interpretada como não literal. Todo não literal causa ironia? Não necessariamente. Você viu aqui, deixa de causar ironia com essa frase 3. A turma concorda? Deixa de causar ironia com a frase 3. Então, só um pouquinho, David. Todo não literal causa ironia? Não. E toda ironia precisa de aspas? Também não. Pode ocorrer uma ironia como efeito secundário de um não literal? Pode. Mas não é garantido que vai. Fala, David. Eu acho que me perdi um pouquinho, porque eu, sinceramente, não sei o que é uma ironia. Tipo, Vai ter aula de figura. Até melhor, David. É até melhor o aluno que hoje em dia, David, eu já falei isso mais de uma vez, é melhor pegar um aluno zerado de conhecimento do que aluno com conhecimento errado. Porque o aluno com conhecimento errado, eu primeiro preciso tirar uma coisa da cabeça dele
para depois explicar alguma coisa certa. Você vê, por que eu sou obrigado a colocar duas frases aqui? Porque tem aluno que acha que essa frase aqui é irônica, ó. Rubão, nem sei que é ironia. Maravilha, David. Então, sabe o que você vai me guardar? Até a aula de figuras de linguagem, sabe o que você vai me guardar? Aspas, quando eu quiser que alguma coisa não tenha sentido não literal. Pronto. Pronto. Acabou, esquece do resto. Quando eu der aula de ironia, eu volto para isso. Tudo bem? Fala, Henrique. É parecido com o David, eu ia pedir para você explicar, mas é melhor deixar para a próxima aula. Deixa para aula de figuras. Nós vamos ter uma aula de figuras. Gente, o Manu já tá dando machado? Não, a Não. gente tá no neocorticismo, eu acho. Quando o Manu der realismo, ele vai falar de Machado de Assis e ele vai explicar para vocês ironia. E aí lá na frente eu reviso. Fiquem tranquilos. Tem uma estratégia por trás disso. Mais alguém tem dúvida? Não? Então voltou para a questão da FUVEST. Eu quero te mostrar uma coisa. Olha como mesmo depois da aula é difícil você matar essa questão. Me dá o gabarito, tá, gente? Você vai entender depois. Eu vou te dar aí 2, 3 minutos. Hoje o tempo está tranquilo, né? Eu vou te dar 2, 3 minutos para a gente resolver o teste, tá bom? Eu vou tirar minha câmera, mas estou por aqui. Eu estou tentando ver se eu acho uma questão aqui da FUVEST, tá?
Já comento, viu, gente? Já só tô pegando aqui, tá? Voltei. E aí, gente, o que vocês me dizem da questão? Opa! Onde está? Aqui. E aí? Bom, o que a turma percebe? Ele está pedindo para assinalar a alternativa, onde o emprego das aspas é variante linguística. É isso. Variedade linguística diversa, diversa é diferente do que é usado no restante da frase. O gabarito disso aqui é a letra E, ó. Sabe por quê? Porque a expressão causa, ela é usada em Minas, mas não é usada em Santa Catarina. Então, em Santa Catarina, não se usa causa. O que o aluno percebe? E o aluno sabe que variantes linguísticas é o que mais cai no Enem. Então, gente, mesmo com esse conhecimento linguístico todo, olha para isso aqui, ó. Mesmo com esse conhecimento linguístico todo, apareceu uma questão para vocês? Apareceu. Tenta responder só a letra A para mim, ó. Só a letra A. Tá vendo? É esse tipo de coisa que tem que ser preparado. Ó. Sim. Bom, seu áudio está super baixo, não sei se é só comigo. Será que é porque está plugado na TV? Não, eu acho que ficou oscilando mesmo. Agora voltou ao normal, aparentemente. Quer que tire minha câmera? Eu acho que não tem nada a ver com a câmera. Nada a ver? Uhum. Bom, gente, ó, tá aqui o autor do texto. Tá? Ele usou essas aspas aqui, ó. Por exemplo, não está sendo solicitado, né? Usou essas aspas para citar a frase do Lampião. Tudo bem? Mas não é essa. Ele, autor, colocou essas aspas, tá? Porque ele quis colocar essas aspas. Ó, ele quis colocar essas aspas. E essas aspas aqui não é porque ele quis colocar, precisava colocar. Essas aspas aqui, ó, essas aspas, pela razão 1, é uma citação. O autor do texto está citando, entre aspas, o que eu vou falar, tá? Um título, não é título, mas é como o Lampião era conhecido. Isso é uma figura de linguagem. E aqui, ele, autor, colocou aspas, por quê? Porque, na verdade, o turista não era fotógrafo. Ele só assumiu aquela condição naquela situação em que foi parado pelo bando do Lampião. Então, o que o autor do texto, esse Carlos Raio, que quis? Ó, o que ele quis passar para o leitor? Ó, o cara que tirou a foto aqui, na verdade, é um turista. Ele não era fotógrafo. A turma entende como é que vai pintar esse troço, gente? O vestibular não vai pedir para você dizer onde que as aspas vão. Eles vão te dar o texto com as aspas. Ele vai te pedir para dizer a razão. Guarda, só tem 3. Citação, variantes e não literal. Você mata sempre qualquer questão de vestibular com essas 3. Beleza?
Dito isso, eu só vou falar uma coisinha. Oi, pode falar. Eu não entendi ainda do fotógrafo. Peraí, David. Eu ia mexer numa coisa aqui. Deixa eu ver. Ó, o cara não é um grupo de turistas. O cara que você leu o texto? É um grupo de turistas. O cara que bateu a foto ficou com medo, apavorado. O cara, turista é uma profissão. Desculpa, fotógrafo é uma profissão. Esse cara, que foi a quem o Lampião pediu para tirar foto, ele não era fotógrafo. Ele só tinha uma câmera porque ele era um turista. Então, quando o autor do texto, que é esse cara, coloca aqui fotógrafo, né, ele perguntou para o Lampião, né? Tá? E o que o autor do texto está passando para você, leitor? Que esse cara aqui, na verdade, ele não era fotógrafo. Ele só estava com uma máquina de bater fotografia. Por quê? Porque ele era um turista. Imagina o seguinte, David, que o autor do texto deixasse sem aspas. Que informação que o David levaria e começaria a transmitir? Pô, o Lampião parou um grupo de turistas e lá tinha um fotógrafo. Não, o cara não era fotógrafo. Então não é para você entender como literalmente, ou seja, que esse cara desempenhava a profissão de fotógrafo. Entendeu, David? Entendi. Mais alguém? Não? Ô, gente, ó... Tem uma dúvida no slide, Rubens. Tá, eu já vou e volto, tá? Só vou deixar aqui o gancho. Próxima aula, precisa ouvir, tá? Eu vou fazer uma introdução para o restante do segundo semestre inteiro e do assunto que mais cai no Enem. Todas as matérias do segundo semestre, depois de pontuação, vão ter um aproveitamento menor se essa aula aqui não for completamente compreendida. Essa aula abre um grande bloco, que eu vou explicar na próxima aula, tá, gente? Um grande bloco de discussão. Então, ó, o aluno perder a aula de segunda-feira significa ter dificuldade no restante do segundo semestre inteiro, tá? Então, por favor, faz um esforço e não perca a aula de segunda-feira. Tá bom? Tá? Eu estou sempre deixando isso aqui aberto. A gente vai continuar na apostila 3 ainda. Deve ter professor já na 4, essa parada toda. Mas nós vamos fechar 3. Nós vamos começar a fechar 3. E a 4 e a 5, gente, são duas para fechar agora, né? A 4 e a 5, todas têm como base o que está discutido aí. Tá bom? Espera aí, o Felipe. Tem dúvida aqui, Felipe? O que está aparecendo aí para você, Felipe? Eu já me perdi todo aqui, cara. Tá no slide ainda. É naquela questão que você deixou pra gente fazer. Aqui? Isso. Como que eu eliminaria a letra B? Porque eu relacionei com aquela... De bola? Com aquela do meio, aquela variante linguística. Para responder essa pergunta, eu vou antes perguntar uma coisa. Tá? O que significa oficialesca? É como se fosse oficial, é uma coisa oficial. Então, é isso que eu queria ouvir. Na verdade, o Felipe, isso que você está falando não é verdade. Oficialesca tem uma conotação negativa. Oficial tem conotação positiva. Você fala, ó, é oficial. As eleições desse ano foram adiadas. Aí o cara vira e fala, não, isso é oficialesco, pô, não está batido do martelo. Oficialesco é uma coisa com tom de crítica. Tá entendendo? Entendi. Então, eu só te perguntei isso antes, o Felipe, porque, mesma coisa aqui, ó, se o aluno não sabe que causa... Isso aqui é uma variante... Você manja de variante linguística, mais ou menos? Você tem um tipo de variante linguística que chama variante... Oi? Não, pode continuar. Existe um tipo de variante linguística que é a variante linguística geográfica. Essa questão, ou chamada de diatópica, eu não sei com que nome que você aprendeu. Existem os dois nomes, tá?
o nome conceitual é diatópica. Mas, enfim, depois eu vou explicar isso na aula de segunda. Isso aqui é uma questão de variante diatópica. O aluno que não sabe que a palavra causo está restrita a Minas e a São Paulo, não consegue matar isso aqui de jeito nenhum. O aluno que não sabe que oficialesca tem essa conotação negativa, Felipe, não vai matar. Então, é aquela coisa que a gente vive falando. O vestibular bom vai cobrar conhecimento não adquirido em escola. Não tem dúvida disso. Ele vai cobrar. Tá? Essa palavra aqui, o Felipe, ela tem uma conotação negativa. Tá? Você está vendo que está escrito em primeira pessoa. Eu pude ver a obra de Machado de Assis de vários ângulos, sem participar de nenhuma visão oficialesca. A razão dessas aspas é para não ser interpretada como negativa, para não ser desmerecida a obra do Machado. Está entendendo ou não? Entendi. Eu vi a obra do Machado sem participar de nenhuma visão negativa. Ele está dando um sentido não literal. Tudo bem? Peguei. Beleza, valeu. Fala, Henrique. Professor, na alternativa D, essa homenageia... D de dado, D de dado. Tá. Que homenageia, homenageia está em sentido não literal também? Exatamente. Isso. Porque não tem cabimento você homenagear morte estúpida. Exatamente. Não tem dúvida nenhuma disso, Henrique. É não literal. Tá bom? Entendi. Deixa eu ver uma coisa, gente. Ó, na letra C, eu diria que é uma citação. Ó, é uma citação. Tá citando um termo técnico, né? Fundamento da economia. Essa visão desemboca na busca limitada do lucro, na apologia do empresário privado como grande herói. Esse grande herói aí seria um não literal. Ele, na verdade, não é grande herói. Tá vendo? Na apologia do empresariado, ele não é um grande herói. Ele, na verdade, é um grande vilão. É um não literal. Então, você teria na letra A, não literal, na letra D, não literal, na letra C, citação. A única que tem variedade linguística diversa está na letra E. Mais alguma dúvida, gente? Ô Rubão, eu ia te perguntar Oi. justamente, tipo, esse fundamentos, eu ainda não entendi. Sei Então, lá. David, outra vez, David, vai precisar de um conhecimento técnico. Você tem os fundamentos da economia. Um deles é o equilíbrio fiscal, que o Bolsonaro está querendo quebrar agora. O Bolsonaro está querendo não seguir o teto de gastos. Por conta que ele viu que isso aumentou a popularidade dele, o que ele está querendo fazer? Aumentar o déficit do Estado. Está indo contra o fundamento da economia dele. Por quê? Porque isso lá na frente, alguém vai pagar a conta. Então, a mesma coisa que a Dilma fez, que levou ela ao impeachment, e não morreram 100 mil pessoas, o Bolsonaro está fazendo agora. Está aumentando uma dívida para alguém pagar lá na frente, com 100 mil pessoas mortas. Vamos sempre lembrar disso. Então, ele está indo contra o fundamento da economia. É uma expressão técnica. É uma expressão técnica. Equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal, David? O Estado não pode gastar mais do que ganha. Você entendeu? Tá citando um termo técnico. Putz, Rubão, eu fiquei tentando imaginar algum efeito não literal aí. Eu perdi um bom tempo nessa C. O problema qual é, David? O problema qual é? Esses vestibulares vão cobrar um conhecimento não adquirido em escola. Não sei se o André continua por aí, não sei nem que horas são. O André sabe muito bem que fez economia, sabe muito bem que existe essa expressão é técnica. Os fundamentos da economia. O Bolsonaro quer passar o teto de gastos. Ele está indo contra o fundamento de uma economia. O André está falando sim no chat. Tá? Ele está indo contra o fundamento da economia. Então, Rubão, se não tivesse aspas, estaria errado aí.
Estaria errado. Por quê? Porque o autor do texto está citando uma nomenclatura técnica que não é dele. Que não é dele. Tudo bem? É que, sei lá, eu pensei que, então por que não foi, as aspas não foram ao equilíbrio fiscal e sim fundamento, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Então, é que assim, depende de um conhecimento extratextual. Sabe aquele negócio que a gente fala de coerência interna e externa? Que o aluno precisa ter conhecimento de mundo? É isso, cara. A aula de variantes linguísticas, David, é uma das piores coisas, sabe qual é? Quando eu vou, e vocês vão ver que eu vou fazer isso. Eu vou colocar uma frase escrita como as pessoas falam e vou perguntar para você de que região do Brasil a pessoa é. Você fala, puta, sei lá, cara. Então, é esse o Enem. É esse o Enem. Isso cai pra cacete. Variantes linguísticas cai pra cacete no Enem. Vai abrir o segundo semestre inteiro. Mais dúvida, gente? Ou posso Ô, Rubão, encerrar? Oi? é o Johan. Fala, Johan. Tem aquele sinal de pontuação que é quando uma frase está entre travessão. A Tá. gente. Vamos lá. É assim, Dave. Ô, Johan, desculpa. Na verdade, o duplo travessão, ô Johan, tem substituído a dupla vírgula em expressões explicativas. Tá? Se você me perguntar, Rubão, isso está de acordo com a norma culta? Minha resposta é não, não está. Tá? Travessão na norma culta é só para discurso direto. Eu vou dividir minha resposta em duas, tá, Johan? Essa pergunta é maravilhosa, porque vai voltar para o início da aula. Tá? Quanto menos pergunta tem, gente, menos a aula enriquece. Eu tenho um roteirinho de aula, mas vivo falando isso. Então, Johan, segundo a norma culta, travessão é para discurso direto, ponto. Na linguagem jornalística, foi incorporado o duplo travessão, não travessão só, o duplo travessão para isolar frases ou expressões que tenham sentido explicativo. Tudo bem? Isso pode ser usado em redação, pode ser usado. Agora, olha que complexo que é da aula hoje em dia. Se o cara fizer uma questão e pedir para assinalar a alternativa onde tem erro de pontuação e tiver o duplo travessão no lugar da vírgula, vai estar errado. Mas na redação se aceita porque, lembra que eu comecei a aula falando, gente, existem vírgulas e sinais de pontuação colocados por tendência. E, gente, quem determina a tendência é a língua escrita. E a língua escrita hoje, ao contrário de 150 anos atrás, quando a língua escrita era determinada por livro, a língua escrita hoje é determinada por órgãos de comunicação. Então, órgãos de comunicação não são sites apócrifos de internet. Tá? Não tem o menor problema o cara ler o UOL, Globo, Veja, no Estadão, que é de direito, não tem o menor problema. O problema é pegar site apócrifo, Jornal da Cidade de Curitiba, umas bostas assim. Tá? Então, a língua culta a língua culta escrita, melhor dizendo, ela é determinada, principalmente no que tange a pontuação, tá? Pela mídia, pela mídia escrita, tá? Que, no geral, escreve bem, viu? Você pega um texto, uma edição de um jornal inteiro, é considerado normal, gente, num jornal inteiro, até 40, 50 erros. Isso não desabona ninguém. Por isso que eu já falei para vocês, não é uma redação para ter nota 10 do vestibular, ela não necessariamente não pode ter erro. Pode ter erro, se for esquecimento. Normal. Não pode ser erro crasso. Então, outra vez, pergunta boa demanda resposta boa, resposta ampla. Então, numa redação, você colocar o duplo travessão no lugar da dupla vírgula, sem o menor problema, na redação. Tá? Na redação, sem o menor problema. Aqui entra também aquela questão de se garantir, né? Melhor não colocar. É melhor não colocar. Agora, quer ver uma coisa? Ó que casos que eu já vi e você vê... Peraí, aqui. Eu não sei se eu vou conseguir criar um exemplo. Você imagine que eu faço assim, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a melhor obra da literatura
Vou abreviar umas coisas, tá? Portuguesa, Machado de Assis. Essa é a melhor obra, tem que estar com vírgula, certo? Porque é aposto de memórias. Tudo bem? Só que tudo isso aqui, ó, é uma adjunta adverbial. Então, na verdade, eu fico meio sem saber se essa vírgula aqui, ó, está colocada por causa do aposto, tá compreendendo, Johan? Ou se está colocado pelo deslocamento do adjunto. Então, não é coisa rara ver isso aqui. Você já deve ter visto isso aqui, ó. Já viu isso aqui, ó? Desse jeito? Opa. É isso que eu ia te perguntar em Sem seguida. essa vírgula aqui, Vírgula ó. com Sem essa travessão. vírgula. Aí, ó. Então, o que a gente fala, Johan? Essa vírgula aqui, na redação é perfeito isso aqui, viu, Johan? Essa vírgula aqui, o que está mostrando para o leitor? Que eu, autor, sei que tudo isso aqui é uma adjunta adverbial deslocado dentro do qual tem um aposto. Então, essa pontuação revela um autor com conhecimento profundo de estrutura do idioma. Por isso que é aceita. Você está entendendo? Quer ver? É que a gente Sim, aprendeu umas mas coisas. também não tem nenhuma. Imagina tudo isso aqui escrito, né? Póstumas e Brás Cubas, a melhor obra da literatura portuguesa. Olha o tamanho desse adjunto adverbial, ó. É que eu abrevei ali, causa uma sensação ruim. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Lê tudo isso aqui, ó, pra você ver. Agora, existe problema nisso aqui? Existe problema nisso? Nenhum problema. Nenhum problema, Johan. Essa vírgula aqui, eu poderia justificar por duas razões. Ou ela está fazendo par com essa para isolar o aposto, ou ela está... Desculpa. Ou ela está isolando todo o adjunto adverbial deslocado. Se você me perguntar, Rubão, como você pontuaria numa redação? Eu, Rubão, eu não tenho dúvida. Eu pontuaria assim, ó. Desse jeito. Eu pontuaria assim numa redação, ó. Porque isso indica que é aposto, mas também o adjunto está deslocado. Na verdade, sabe o que você está mostrando, Johan? Que você aprendeu que o adjunto adverbial está dentro da função sintática a qual ele sempre se relaciona. Portanto, o aposto é só esse trecho que está com travessão. E esse aposto está dentro de um adjunto adverbial. A rigor, o adjunto adverbial é tudo isso. Você está entendendo? Não é só em Memórias Póstumas e Brás Cubas. É tudo isso aqui, ó. Então, você revela para o cara um conhecimento linguístico acima da média. Nesse caso, esse sinal de pontuação, vou repetir, que segundo a norma culta, nem contemplado é. Se você pegar livro de pontuação, a explicação de travessão é para introduzir discurso direto. Mais nada. Mais nada, Johan. Entendeu? E aí existe a tendência. E é uma tendência boa. E é uma tendência boa. Cara, ó, você sabe que tem pesquisa que... por que o jornal tira vírgula? O jornal... Por que o jornal está usando poucas aspas? Sabe o que o jornal percebeu, Johan? Que tudo que é sinal gráfico... Vou tocar agora que eu vi brásculas, mas enfim, ó. Tudo que é sinal gráfico e está acima das letras e abaixo das letras atrapalha a leitura. Então, o que o jornal fez? Por exemplo, o jornal trocou aspas por itálico. Gente, isso aqui é análise semiótica. Ô, caralho. Ah, puta, tirou. Apaguei. Nem dá para colocar itálico aqui. Desculpa. Eles tiraram itálico. Eles tiraram aspas e colocaram itálico. E o que o jornal fez? Tirou a vírgula e colocou o travessão, Johan. Por quê? Porque semiótica eles perceberam que uma pessoa lê mais rápido um texto se não tem sinal gráfico acima de palavra e abaixo de palavra. E hoje em dia, como todo mundo quer rapidez, o que eles estão fazendo? Eles estão adequando ao leitor. Olha que pesquisa interessante. Isso eu vi na Folha de São Paulo. Quando eu fui dar um curso lá para eles, de português, eu falei, ó, isso aqui precisa de aspas, tal. Eles me falaram, ó, a gente não usa aspas por causa disso, disso, disso. Eu falei, caralho, e beleza. Então, bora. Jornal, os caras metem itálico. Mas jornal tem, a gente não tem. Beleza, obrigado, Rubão. Imagina.
Mais alguma dúvida, gente? Curiosidade? Estamos na resenha, né? Deixa eu parar de gravar. Deixa eu parar de gravar. Professor,